Imagine uma pessoa. Ela é dona de vários empreendimentos, incluindo um shopping center, diversos prédios comerciais e espaços de escritório. Mensalmente, ela ganha lucros dos aluguéis das lojas de seus shoppings e das empresas que ocupam suas salas comerciais. No entanto, surge a questão: como que ela conseguiu acumular esse patrimônio? A resposta está nos investimentos estratégicos em fundos imobiliários. Oi, eu sou Miguel e vou falar sobre fundos de investimento imobiliário. FI é um tipo de investimento que deixa que você, como pessoa física, invista em grandes empreendimentos imobiliários, como shoppings, hospitais, galpões logísticos e até mesmo títulos do tesouro atrelados ao mercado imobiliário. Agora, eu vou falar como funciona. A gente consegue separar esse funcionamento em três partes. A compra de cotas, que é quando você investe em um FI, você compra cotas que são pequenos pedaços de fundo. Cada cota representa um direito proporcional aos rendimentos e patrimônio do FI. Gestão profissional. O FI é administrado por profissionais especializados no mercado imobiliário, que cuidam da compra e venda de imóveis, da administração dos aluguéis e da gestão do dia a dia do fundo. Recebimento de rendimentos. Os FIs distribuem rendimentos aos seus cotistas, periodicamente, geralmente de forma mensal. Esses rendimentos podem vir de duas fontes: aluguéis, que são recebidos dos inquilinos dos imóveis, e dividendos, lucros do FI com a venda de imóveis ou os outros ativos. Agora eu vou falar sobre o tipo de FI. Tem os FIs de rendas, que investem em imóveis que geram renda regular, como shoppings, hospitais e lajes corporativas, e os FIs de desenvolvimento, que investem em projetos de construção ou reforma de imóveis, com foco de valorização do capital, e o FIs de investimento em CRI e CRA, que investem em títulos de tesouro ligados ao mercado imobiliário. A história dos fundos de investimento imobiliário no Brasil remonta a um período turbulento, a década de 1980, marcada pela hiperinflação e pela crise do sistema financeiro nacional. Em meio a esse cenário desafiador, a busca por alternativas de investimento e proteção contra a desvalorização da moeda era latente. Em 1993, a Lei nº 8.668, sancionada pelo presidente Itamar Franco, deu o primeiro passo para a criação do FIs. Inspirada em modelos internacionais como o REITs dos Estados Unidos, a lei representou um marco histórico abrindo as portas para a democratização do acesso ao mercado imobiliário. O contexto histórico da época era crucial para o surgimento dos FIs. A hiperinflação corroía o poder de compra da população, enquanto o crédito era escasso e os investimentos tradicionais apresentavam alto risco. Os FIs surgiram como uma nova opção inovadora, oferecendo aos investidores a oportunidade de diversificar seus portfólios e investir em grandes empreendimentos imobiliários com um menor capital inicial. O primeiro FI do Brasil, o Memorial Office, foi lançado em 1996. Inicialmente, o mercado era restrito a investidores qualificados, devido à complexidade da estrutura dos FIs e à falta de regulamentação específica. No entanto, a década de 2000 foi marcada por mudanças importantes que impulsionaram o crescimento e a popularização dos FIs. Em 2004, a isenção do imposto da renda para as pessoas físicas contribuiu para a democratização do mercado, atraindo um grande número de novos investidores. Embora o foco inicial dos FIs estivesse em investimentos em renda através dos aluguéis, a evolução do mercado possibilitou a diversificação dos investimentos, incluindo títulos de tesouro e projetos de desenvolvimento imobiliário. A história dos FIs no Brasil é uma jornada de pioneirismo, adaptação e crescimento. Desde sua criação em 1993, os FIs se consolidaram como uma importante ferramenta de investimento, democratizando o acesso ao mercado imobiliário e proporcionalizando aos investidores a oportunidade de obter renda passiva e diversificar seus portfólios. Um exemplo prático. Imagine ter uma parte do Iguatemi. Com um FI de renda, você investe em vários shoppings espalhados pelo Brasil e recebe renda dos aluguéis todo mês. É como ter uma mini loja em cada shopping, sem precisar de preocupar com a administração. Como é que funciona? Você compra cotas do FI, que são como pedacinhos de cada shopping do portfólio. O FI recebe os aluguéis da loja e distribui essa renda entre os cotistas, proporcionalmente à quantidade de cotas que cada um possui. Você pode receber essa renda em sua conta corrente e usar como quiser. Oi, eu sou o Caio e hoje eu vou falar para vocês sobre as desvantagens dos FIs. A primeira desvantagem é o risco de vacância, que significa que os imóveis eles podem ficar desocupados, né?
Isso acaba diminuindo o valor dos dividendos e essa taxa de vacância ela pode mudar de acordo com o tipo do imóvel, com a localização dele e também com a situação econômica do lugar. Outro problema é o risco de inadimplência, que significa mais ou menos que os inquilinos eles podem ou atrasar ou deixar de pagar o aluguel. E isso também acaba reduzindo os dividendos, né? Isso acontece principalmente em períodos de crise econômica. Outro contra é o risco de mercado, que dizem mais ou menos que o preço dos FIs pode cair junto com o mercado de ações, né? E isso pode ser bem prejudicial, né, para os investidores. E esse risco é maior em FIs que investem em ativos mais voláteis. Em quarto lugar, o risco de concentração. Ele diz mais ou menos que muitas pessoas concentram seus investimentos em uma coisa só, né? Daí vai dar ruim isso aí, né? Aumenta muito o risco isso. É bem importante diversificar os seus investimentos e tal. A gente encontra outro problema no risco de gestão. Quando você investe em uma FI, você está confiando a administração em um gestor, né? Ou seja, um administrador. E ele vai administrar, né? Vai fazer tudo ali na FI. Então, escolher um bom administrador para uma FI com um bom administrador é muito importante, porque senão, né, se você escolher uma FI com um gestor ruim, é óbvio que vai dar ruim. E então é muito bom, é muito importante sempre olhar o histórico do cara antes, né, de investir na FI dele e tal. Mais um problema, né, que a gente achou foram os custos. Porque você vai ter, né, quando investir, custo de administração, corretagem, escritura, que isso vai diminuir o seu lucro no final, né? O dinheiro que você vai receber no final de tudo. Então é muito importante sempre você comparar os custos de diferentes FIs antes de escolher alguma para investir. As FIs, elas também não têm um grande potencial de retorno, né? Então, assim, elas têm o retorno de dinheiro delas é menor que o das ações, por exemplo. Isso se deve à menor volatilidade que elas têm. Outro contra que a gente tem aí, né, é que é o pouco controle que a gente tem, né, sobre esse ativo. Já que, como eu falei antes, né, quando você investe em FI, você está entregando a administração dos imóveis dele para um profissional. Isso significa que você vai ter menos controle sobre esse investimento. A última desvantagem que eu encontrei foi a dificuldade de avaliar o valor intrínseco, que é mais difícil nos FIs do que nas ações, por exemplo. Essa dificuldade a gente tem, né, por causa da complexidade que os FIs têm. E o valor intrínseco, ele é basicamente de modo geral, assim, um valor que ignora o que aquilo vai valer no futuro, ou seja, é uma coisa mais simplificada, assim, do que geralmente é. Agora eu vou dar minha opinião sobre o assunto aqui, né? Eu acredito que, mesmo que tenha mais desvantagens do que vantagens, ainda vale a pena investir nesse ativo. Até porque muitas das vantagens têm um porém, né? Tipo, ali o risco de inadimplência. Uma hora o cara vai ter que pagar pra você, né? Pra você não, mas tipo, uma hora a pessoa vai ter que pagar o aluguel. Então, consequentemente, uma hora você vai receber o dinheiro também. Ali no risco de gestão, é só você analisar, né? Olhar ali um FI que tem um gestor, um administrador com um histórico bom, que praticamente excluiu esse risco, né? E o que mais? Tem o risco de concentração. Isso aí praticamente só depende de você, porque e ainda mais agora, né, que a gente alertou sobre isso. Você sabe que é só diversificar os seus investimentos que você não vai mais ter esse problema, né? Não dá para investir em um só. E
Ah, outra coisa, né? A pequena concentração, pequeno controle que a gente tem sobre os FIs. Olha, pra gente que é iniciante, isso é até quase que uma vantagem, né? Porque, tipo, a gente não sabe, né, controlar essas coisas, não sabe muito bem sobre isso. Então ali a gente vai estar deixando um profissional cuidar disso pra gente. E acho que esse foi o último exemplo que eu tenho aqui para dar. E é isso. A primeira vantagem que a gente vê é que esse ativo tem renda passiva. Os FIs geram renda passiva através de aluguéis de imóveis. Eles têm uma renda um tanto quanto previsível, já que diferente de ações que só geram dividendos, quando a empresa decide distribuir, nos FIs geralmente é mensalmente. Fora que neles o dinheiro ganho também é até que previsível, porque está ligada com os contratos de aluguéis dos imóveis. Essa renda pode ser usada para complementar a renda principal ou usada para reinvestir, aumentando o patrimônio. Por exemplo, você investe R$ 10.000 em um FI que rende 8% ao ano. Recebe R$ 66,77 por mês e em dividendos, que é a renda passiva que complementa sua renda principal. A segunda vantagem é a diversificação. Os FIs investem em diferentes tipos de imóveis, como escritórios, shoppings, hospitais, entre outros, o que diminui o risco do investimento, já que se um tipo de imóvel tiver problemas, os outros tipos podem compensar. Outro pró dos FIs é a acessibilidade. Dá para investir em FIs com pouco dinheiro. Por exemplo, com R$ 100 você consegue investir. Isso faz os FIs serem uma opção acessível para quem está começando a investir. Um exemplo de FI que dá para investir com esse dinheiro é o BRCR11, Banco do Brasil Crédito Imobiliário FI. Os FIs também têm isenção de impostos de renda. A maioria dos FIs é livre de impostos de renda sobre os dividendos, o que aumenta a rentabilidade do investimento. Isso é uma vantagem importante em relação a outros ativos, como ações que pagam imposto de renda sobre os dividendos. O próprio BRCR11, que eu falei antes, é assim. Uma grande vantagem desse ativo é a gestão profissional. Os FIs são administrados por profissionais experientes no mercado imobiliário, o que aumentam as chances do investimento dar certo. Isso é muito bom para quem não tem tempo ou conhecimento para escolher e gerenciar imóveis diretamente. Mais uma vantagem é a possibilidade de investir em grandes empreendimentos. Os FIs deixam você investir em grandes empreendimentos imobiliários que você não conseguiria sozinho, por exemplo, um shopping. Essa é uma grande vantagem para quem quer investir em imóveis de alto padrão. E a última vantagem que nós encontramos é que esse ativo tem uma volatilidade pequena. Os FIs geralmente são menos voláteis que ações, por exemplo, o que significa que seus preços oscilam menos. Isso é importante Quando para se quem trata busca de investir, investimentos mais é fundamental conservadores. compreender as diferenças entre os ativos disponíveis. Os ativos representam as diversas formas nas quais as pessoas podem investir no seu próprio dinheiro, e cada uma delas tem suas próprias características, riscos, potências e retornos. Entender essas diferenças é crucial para tomar decisões financeiras informadas, alinhadas com o objetivo individual de cada investidor. Um dos principais aspectos é considerar e avaliar os ativos em nível de risco associado a cada um deles. Alguns dos ativos em relações de empresas em crescimentos podem oferecer retorno potencialmente elevado, mas também vêm com alto grau de risco. Isso ocorre porque o desempenho desses ativos está sujeito à volatilidade do mercado e à incerteza sobre o acesso do futuro das empresas. Por outro lado, ativos com títulos de governo ou certificados de depósito, CDS, tendem a ser mais seguros, pois oferecem um retorno estáveis e previsíveis. No entanto, esses ativos geralmente proporcionam retornos mais baixos em comparação com investimentos de maior risco. Portanto, a escolha entre ativos de baixo e alto risco dependerá da tolerância ao risco de cada investidor, do seu objetivo financeiro específico. Além do nível de risco, é importante considerar a liquidez dos ativos. A liquidez se refere-se à facilidade em que um ativo pode ser comprado ou vendido no mercado, sem afetar significativamente no seu preço. Ativos altamente líquidos, como ações de empresas negociadas em bolsas, podem ser facilmente convertidos em dinheiro quando necessariamente proporcionam flexibilidade aos investidores. Por outro lado, ativos
líquidos como móveis ou investimentos em empresas privadas podem ser levados um pouco de tempo para serem vendidos. Podem atingir um desconto significativo para um encontro com o comprador. Outro aspecto a considerar é a diversificação dos ativos. A diversificação envolve a distribuição dos investimentos em diferentes classes de ativos para reduzir o risco total da carteira. Por exemplo, um investidor pode optar por diversificar o seu investimento em ações, títulos ou móveis. Dessa forma, se o setor do o mercado específico enfrentar dificuldades, o impacto negativo na carteira total pode ser mitigado pelos ganhos em outras áreas. Oi, eu sou o Heitor e vou falar sobre a preferência e meta de investimento de cada pessoa. Cada pessoa tem uma tolerância ao risco única e metas financeiras para alcançar. Geralmente os investidores mais jovens estão dispostos a assumir mais risco porque tem mais tempo para recuperar o dinheiro que vão gastar e acabar perdendo depois. Já os investidores mais velhos pensam em se aposentar, eles querem uma renda mais segura e de baixo risco, para não perder dinheiro e acabar ficando pobre. Também alguns investidores podem querer um crescimento de capital a longo prazo, já outros podem querer atender às necessidades de curto prazo. Para um investidor também é importante ele considerar o contexto econômico e as condições de mercado ao decidir aonde investir. Condições como taxas de juros, inflação, crescimento econômico e mais, né? Por exemplo, quando as taxas de juros caem, os investidores podem querer aumentar o risco e investir mais nos ativos, procurando mais dinheiro. Quando há alta inflação, os investidores podem querer pôr investimentos mais reais como imóveis ou commodities. Outro aspecto é a correlação entre eles. Se tiver alta correlação, eles se movem na mesma direção. Já com baixa correlação, se movem no sentido contrário. E outro também é um impacto dos custos e taxas associadas. Alguns podem ter alto custo de transação ou taxas de administrações mais elevadas do que outros, e também custos de compra e venda. Também as preferências de atividade de cada investidor com base em conhecimento do ativo ou interesses pessoais. Tipo, se o cara trabalha com imóveis, ele vai querer investir em propriedades físicas. Já a pessoa que trabalha com tecnologia vai querer investir com uma empresa de tecnologia. Tipo isso. Então, quando o investidor resolve investir, ele deve considerar o nível de risco, liquidez, diversificação e correlação dos ativos e investimentos que ele for buscar. Em primeiro lugar, tem a ação, que apesar de ser fácil, ela é muito volátil, mas mesmo assim apresenta retornos significativos. Esse é um tipo de investimento adequado para quem quer passar o resto da vida guardando dinheiro que vai acabar ficando para os filhos. Já os títulos têm menos riscos que as ações, mesmo os títulos te fazendo receber menos que as ações, eles são mais estáveis. Já esse investimento é para aquele cara chato que não gosta de gastar dinheiro, que prefere ficar guardando dinheiro. É isso, e é o melhor investimento para ele porque ele vai poder preservar o capital. Já investir em imóveis é só tu comprar qualquer propriedade física ou investir em fundos imobiliários. Ele faz um retorno significativo. E por último, né, finalmente também, tá louco? Cada pessoa deve olhar a sua situação financeira e escolher o melhor investimento para si. Agora passa pra tal doença que eu tô com sono e quero dormir logo, mano. Oi, eu sou o Enzo e vou falar sobre a importância de diversificação de ativos na proteção do capital. Na área dos investimentos, diversificar ativos é crucial para proteger o capital e promover crescimento sustentável, reduzindo o risco específico de cada investimento. Isso permite aproveitar oportunidades em diferentes setores e regiões. A B3 oferece uma ampla gama de investimentos,
como ações e títulos, para a diversificação adequada. Uma análise cuidadosa do mercado e dos riscos é essencial. A diversificação equilibra retorno e risco, mas não elimina todos os riscos, em geral. Em resumo, é uma ferramenta fundamental para investidores diversificar em diferentes tipos de ativos tangíveis, como imóveis e obras de arte. Oferece proteção adicional e potencialização de valorização. Investir em diferentes regiões geográficas também reduz riscos específicos de diversificar entre diferentes setores da economia e grandes classes de ativos dentro de uma categoria é crucial. Fundos mútuos e ETFs proporcionam diversificação internacional. Além disso, a diversificação suaviza os altos e baixos do mercado, proporcionando retornos mais consistentes. No entanto, não é livre de riscos e não garante tanto lucro, mas distribuir os investimentos em uma variedade de ativos pode aumentar as chances de alcançar objetivos financeiros a longo prazo. Em conclusão, a diversificação é essencial para proteger o capital e promover crescimento sustentável. Dada a importância crucial da diversificação de ativos para proteger e aumentar o capital, é imperativo explorar mais a fundo os diferentes aspectos dessa estratégia. Uma análise mais detalhada dos benefícios tangíveis e intangíveis da diversificação pode oferecer uma visão ampla e mais abrangente de como ela pode afetar positivamente os resultados dos investimentos. Em primeiro lugar, é essencial compreender que a diversificação de ativos não se limita apenas a investimentos financeiros, mas também pode incluir uma variedade de classes de ativos tangíveis, como imóveis, obras de arte, commodities fiscais, entre outros. Diversificar em diferentes tipos de ativos tangíveis pode fornecer uma camada adicional de proteção contra riscos específicos do mercado financeiro, além de oferecer potencial de valorização e benefícios fiscais. Por exemplo, investir em imóveis pode proporcionar fluxos de renda estáveis por meio de aluguéis, enquanto também oferece potencial de valorização do capital ao longo do tempo. Da mesma forma, investir em obras de arte pode não apenas diversificar o portfólio, mas também oferecer a possibilidade de apreciação significativa do valor da obra ao longo do tempo. Além disso, a diversificação geográfica também desempenha um papel crucial na proteção do capital. Investir em diferentes regiões geográficas pode ajudar a mitigar os riscos associados a eventos específicos de um determinado país ou região. Por exemplo, enquanto uma recessão econômica de um país pode afetar negativamente os investimentos naquele país, outros países com economias mais fortes podem oferecer oportunidades de crescimento e proteção contra perdas. Outro aspecto importante é considerar a diversificação entre diferentes classes de ativos dentro de uma categoria específica. Por exemplo, dentro da ação da classe de ativos, os investidores podem diversificar entre diferentes setores da economia, como tecnologia, saúde, finanças, entre outros. Isso ajuda a reduzir os riscos de exposição a um único setor que pode ser afetado por eventos específicos do setor. Além disso, a diversificação internacional também pode ser alcançada por meio de investimentos em fundos mútuos ou Exchange-Traded Funds, ETFs, que oferecem exposição a mercados internacionais. Esses veículos de investimento permitem que os investidores acessem uma ampla gama de empresas em diferentes países, proporcionando diversificação geográfica, sem a necessidade de investir diretamente em ações estrangeiras. Um aspecto muitas vezes subestimado da diversificação é a importância psicológica que ela desempenha na gestão do risco. Manter uma carteira diversificada pode ajudar os investidores a evitar a tomar decisões precipitadas com base em emoções, como o medo, a ganância, que pode levar a resultados financeiros baixos e prejudiciais ao longo do prazo. A diversificação oferece uma sensação de segurança e estabilidade,
permitindo que os seguidores permaneçam disciplinados e focados em seus objetivos financeiros de longo prazo. Além disso, a diversificação de ativos pode ajudar a suavizar os altos e baixos do mercado ao longo do tempo, o que pode resultar em retornos mais consistentes e menos volatilidade, em menos carteira de investimentos. Isso é especialmente importante para investidores que dependem de renda de investimentos para financiar suas despesas de vida ou aposentadoria, pois uma carteira diversificada pode ajudar a proteger contra perdas significativas de capital durante períodos de turbulência no mercado. É importante ressaltar que a diversificação não é uma estratégia de investimento livre de riscos e não garante lucro ou proteção contra perdas em um mercado em declínio. No entanto, ao distribuir os investimentos em uma variedade de ativos, setores, regiões geográficas e classes de ativos, os investidores podem reduzir o impacto de eventos adversos em qualquer parte específica da sua carteira, aumentando assim a sua chance de alcançar os seus objetivos, financiando de longo prazo. Em conclusão, a diversificação de ativos é uma estratégia fundamental para proteger o capital e promover um crescimento sustentável dos investimentos. Ao distribuir os recursos em uma variedade de ativos, os investidores podem mitigar os riscos e aproveitar as oportunidades de crescimento em vários setores da economia, em regiões geográficas. Com uma abordagem cuidadosamente planejada e ajustada às circunstâncias individuais de cada investidor, a diversificação pode ajudar a alcançar o equilíbrio certo entre risco e ao retorno, proporcionando uma base sólida para o sucesso financeiro a longo prazo.